A paz do Senhor, irmãos, uma boa tarde, uma boa noite a todos, dando sequência ao nosso curso de Teologia do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, disciplina Epístolas Paulinas, fazendo parte do segundo volume, hoje sobre a Epístola a Tito, essa carta que Paulo escreve a Tito. Fazendo algumas considerações antes do início da aula propriamente dito sobre a carta de Paulo a Tito, é interessante e importante fazermos algumas menções a respeito dos acontecimentos e é importante que a gente entenda o contexto histórico e cultural daquela época, né, para que a gente não cometa enganos e erros no nosso entendimento. Preciso entender que Paulo, por exemplo, quando escreve aos Gálatas, em Gálata, estava acontecendo aí um movimento judaizante de cristãos recém-convertidos em Jerusalém que continuavam insistindo nas leis de Moisés, né, do cumprimento da lei, né, da lei em função da fé, né, de questões concernentes à carne, diferente das questões referentes ao espírito, conforme havia nos ensinamentos de Cristo. Aos Romanos, quando Paulo escreve, o pano de fundo e o problema dos romanos era com relação à legislação, né? Quem não conhece a lei, a nossa própria lei, tem muito das leis romanas, né? Criada em Roma e que perpetua até hoje, e são leis. Então, quando Paulo escreve aos romanos, dentro de uma linguagem forense, dentro de uma linguagem advocatícia, porque aos romanos essa carta seria lido, né, por pessoas do Senado romano, conhecedores da lei e da cidadania, né? Quando escreve aos Coríntios, né, escreve numa outra linguagem para puxar a orelha, porque Corinto era uma grande cidade de confusão, de muito pecado, de adoradores e adoradores ao sexo, aos desejos, né? Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele escreve para puxar a orelha, para dizer de que forma deveriam se tratar esses pecados, porque havia uma confusão, né? Quando Paulo escreve, então, quando Paulo escreve a Tito, o que acontece? Qual é o pano de fundo, né, do que estava acontecendo na Grécia? Porque Creta é uma pequena ilha da Grécia, né, fazendo parte da Grécia. Então, compreender o texto, compreender o contexto, né, dentro de uma abrangência maior. Você não vai pegar um versículo e tentar entender o que está acontecendo, o que aconteceu para se chegar até aquilo ali. Dizem que se você pegar um texto fora do todo o contexto, você está num pretexto para uma heresia. Né? Todo texto fora do contexto é um pretexto para heresia. Então, se não se pega um versículo fora de um capítulo, fora de todo um contexto. Precisamos tentar entender a cultura, tentar entender os acontecimentos para que a gente possa não passar enganos e não se enganar com as coisas que lemos. Né? Tito, então, é um grego, né? E o que estava acontecendo na Grécia? A Grécia era um país extremamente idólatra, né? Cultuava animais, né? Um touro era adorado,
o touro era adorado, Zeus, né, o deus maior Zeus, era adorado e muito provavelmente nasceu numa das ilhas de Creta, próximo a Creta, né, o deus deles. Adoravam a deusa mãe, Ísis, igual ao Egito. Né? Então, a Grécia era esse emaranhado de Deus criado por homens, animais, né, criado por eles próprios como deuses. E a igreja cristã, né, se instala nessa ilha de Creta, e há confusão, né? E o povo de Creta era conhecido como um cretense, segundo o filósofo grego Epimênides, um grande filósofo daquela época. Quando você falava sobre os cretenses, você estava falando de pessoas mentirosas, pessoas preguiçosas, pessoas glutões, né? Vida boa. Então, os cretenses eram mentirosos. Eles eram conhecidos assim já pelos próprios filósofos, né? Diferente de cretino. Cretino era um termo pejorativo usado aos cristãos também. Aquele cristão que se fazia de coitadinho, de bobinho, que era enganado, sabe? Aqueles cristãos que parece que quer se fazer de coitadinho para enganar os outros, né? Se esconde de atrás da Bíblia, é assim que as pessoas falam. Então esses cristãos eram pejorativamente chamados de cretinos. Esses cristãos são cretinos. E os cretenses eram os mentirosos, os preguiçosos, os glutões, os vida boas. Então esse era aonde Tito estava com a igreja. Esse era a cultura do povo cretense, né? Do povo grego. Então essa era a igreja que Tito estava indo tomar conta, né? Um jovem pastor. E então é por isso que no início da carta já diz Paulo, anunciava, né? Paulo já anunciava a esperança da eternidade de um Deus que não pode mentir, de um Deus que não mente. Né? Quem pegar o livro de Tito no início já vai perceber isso, exatamente porque Paulo conhecia essa questão do povo cretense, né? Então, hoje, nós temos muitos cretinos e muitos cretenses dentro da igreja ainda. E por isso precisamos ter um conhecimento da composição do livro, dessa epístola a Tito. É só uma alusão para a gente começar a nossa aula. Ela vai ser um pouco mais extensa que as outras, exatamente por causa dessa história que eu queria discutir com vocês. Então, na ordem de composição, a Epístola a Tito segue a primeira carta a Timóteo. Depois de ter escrito essa última carta a Timóteo, Paulo então navega com Tito para Creta, onde deixou a fim de pôr em ordem a igreja. Tito era um gentil, provavelmente era um dos convertidos de Paulo, e Tito também esteve presente com o apóstolo no conflito em Jerusalém, né? No conflito do concílio, né? Que depois a gente ficou conhecido como o primeiro concílio de Jerusalém, tá? Lá em Atos 15, onde apesar da insistência dos judaizantes, Paulo recusou que ele fosse circuncidado. O apóstolo tinha grande confiança em Tito e por isso depositava nas suas mãos grandes missões e missões importantes, conforme a gente pode ver em 2 Coríntios. Né? Sabendo que o caráter indigno e imoral dos cretenses,
né, conforme a gente viu aí no início, e a presença dos mestres falsos tornaria difícil a tarefa de Tito. Então Paulo escreveu para Tito essa carta para instruir ele, para animar ele dos seus deveres. Essa carta ela é bem curta, ela contém apenas 3 capítulos, né, mas ela reúne nesse curto espaço aí uma grande quantidade de instrução. Né? Ela é muito rica em instrução, abrangendo aí a doutrina, né, da moral e da disciplina dos ministros e de pessoas da igreja, exatamente por causa dessa cultura cretense que era conhecido de todo o povo, né, da Grécia. E Paulo conhecia isso. Então, Paulo escreve exatamente mexendo na moral e na disciplina, na tentativa de converter essa igreja a se manter fiel. O apóstolo, como fez em 1 Timóteo, adverte no tocante aos falsos mestres e a orienta acerca da conduta conveniente de várias classes de cristãos. Né? Seguindo, então, o livro tem como base doutrinária de tais instrução a graça de Deus, né? A graça de Deus, a qual confere salvação, conduz a vida piedosa e oferece a bendita esperança da volta de Jesus Cristo. Né? A base experimental dessas instruções é a regeneração operada pelo Espírito Santo. Né? Paulo, preocupado com essas qualificações dos obreiros, ele vai orientar Tito quanto ao que ele considera importante. Né? Então, o que Paulo considera importante? O perfil daqueles que exercerão o bispado, né? O episcopado, os anciãos, os responsáveis pela igreja. Então, Paulo acha que o perfil é importante. O bispo teria que possuir algumas características de ordem moral e social indispensável para essa nobre função. E era importante que Tito, esse jovem pastor, soubesse como tratar esses falsos mestres que se infiltravam. Em especial, por ele ser ainda gentil, os hereges tinham em seu meio, entre outros, judeus que não se conformavam que o cristianismo fosse uma religião independente do judaísmo e tivesse vida própria, sem a prática da religião judaica. Então isso era importante que o jovem pastor soubesse, e por isso Paulo envia essa carta. Veja que não era fácil a função de Tito no meio dessa Grécia, no meio dessa Creta, né, no meio disso tudo. Mas Paulo, por orientação, acredito, do Espírito Santo, e tendo esse conhecimento, envia essa carta a Tito. Né? Essa carta ela data aí a cerca de 65, 66 depois de Cristo, foi escrito pouco depois da primeira carta que foi escrita a Timóteo e provavelmente em algum ponto da Ásia Menor. O tema é a organização da igreja, né, da verdadeira igreja de Cristo, e um apelo para a igreja ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Né? Um apelo à fidelidade. O propósito dessa epístola é instruir a Tito na organização da igreja, advertir contra os falsos mestres e encorajar Tito a cumprir o trabalho que Paulo deixou para ele realizar na ilha de Creta. Isso é um exemplo aos demais povos da Grécia. O esboço, a doutrina, a ordem e doutrina da igreja e a conduta da igreja.
O sumário da Epístola a Tito nos leva a esse entendimento, a introdução, que é a saudação, nomeação e qualificação dos bispos, a supressão dos falsos mestres, ensinamento à boa conduta e a conclusão, né, o sumário de solicitação a Tito para vir a Nicópolis e outras instruções e saudação e bênção. Dessa forma, então, ele encerra a epístola e é o que nós tínhamos anotado, né, para discutir com vocês nessa aula referente à epístola a Tito. Ela é um pouco mais extensa que as outras, mas acredito que ela nos dá algumas informações necessárias. Qualquer dúvida podem entrar em contato. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim Deus nos abençoar. Amém. Glória a Deus.